Todo mundo me escuta? Pessoal, todo mundo está me escutando? Então tá bom. Como foi a semana de vocês? A semana passada? Como foi o sábado, domingo? Então tá bom. Pessoal, na última aula, todos estavam? Teve alguém que faltou? Na última classe, a gente falou um pouquinho sobre os saludos e las despedidas, por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite. Também falei um pouco sobre as saudações, né? Então, hoje, inclusive na aula à noite, às 7 horas, eu vou falar a mesma coisa, tá bom? Nós vamos trabalhar o alfabeto, tá bom? Inclusive, eu já mandei um texto para vocês, um texto não, um documento do Word não, PowerPoint, do que vamos trabalhar. Vocês conseguem abrir as duas coisas? Pessoal, vocês conseguem? Então tá, pera aí, rapidinho. Ah, não vai dar certo. Então tá bom. A gente vai falar um pouquinho sobre o alfabeto, né? O alfabeto no espanhol. O alfabeto no espanhol, eles têm, geralmente, eles são de famílias femininas. Por exemplo, eu vou escrever aqui para vocês. Geralmente, o alfabeto, quando a gente vai falar em espanhol, a gente utiliza la A, la B, la C, la D. Tem muitas pessoas que elas, geralmente, elas falam, eles falam usando o artículo ele, mas tá errado, tá? Geralmente elas são todas são femininas, tá? Eu vou escrever aqui rápido como a gente pode dizer, eu vou colocar o alfabeto em espanhol e na frente eu vou colocar a forma de pronunciar, tá?
Eu acabei de enviar para vocês, em letra maiúscula, o alfabeto, tá? Espanhol. E em letra minúscula, na frente, tá a forma como a gente pronuncia. A gente pronuncia assim, A, normal, B, né? Geralmente não tem muita diferença do A nem do B quando a gente vai falar em português, em espanhol, tá? Se fala, pronuncia ó, o A, por exemplo, A de Ana. Tem palavras também com A. Hambre, fome, e na forma de pronunciar, fala normal, como se fosse no português. O B é igual, por exemplo, bonito, pesos. Se pronuncia normal, tá certo? O C, o C, se a consoante estiver na presença de A, O, U, pronuncia igual no português. Por exemplo, cebola, caça. Se tiver I e E, como no exemplo, ciudad, que é cidade, coche, que é carro, tá certo? A gente pronuncia um pouco diferente, as vogais são mais fechadas, tá bom? Agora, D. D é normal, tá certo? A gente fala normal, por exemplo, dedo. Por exemplo, quando a consoante tiver I, a gente pronuncia um pouquinho fechada também. Por exemplo, dia, quando está a presença do acento, tá? A palavra também Dios, tá certo? É, o E. O E pronuncia um pouco também fechada a palavra como escola, tá certo? Laje. Mesma coisa, a laje, se tiver a presença do A, O e U, elas pronunciam igual ao português, tá certo? Por exemplo, estou escrevendo para vocês, Gustavo, Gol. Agora, se tiver a presença do e I, se pronuncia diferente. Por exemplo, gente, gente gigante, tá bom? Até aqui tem alguma dúvida? Depois eu vou falar o alfabeto
é completo, tá bom? Ó, agora a gente vai falar um pouco sobre laate. Laate, que é o H, tá bom? Por exemplo, fala normal, como se estivesse falando no português. É hombre, tá certo? Hombre é homem no português, tá bom? Depois do H. I se pronuncia normal, por exemplo, igreja, tá bom? La rota, que é o J. Geralmente, no espanhol, o J, ele, quando a gente vai pronunciar as consoantes, por exemplo, justiça, a gente não fala justiça como no português, a gente fala como se fosse um R. Por exemplo, justiça, Ramon, Ramon é o presunto, tá bom? Jesus, Jesus, junto, lá cá. Geralmente, lá cá, que é o K, ele é mais utilizado em nomes pessoais. Por exemplo, Karina, tá bom, pessoal? La L. La L. A gente pronuncia um pouco no final da vogal, La L, é um pouquinho fechado, por exemplo. Um exemplo é sol, sol. O L no final tem um sentido um pouquinho fechado. E também a gente tem essa L, os dois L's, que a gente pode também usar como exemplo. Llegou, llegou, tá certo? É chegou. O llegou, ele tem o som de NH, tá certo? É uma substituição que no espanhol, no alfabeto, eles têm. A gente vai ver M. Agora o M. Geralmente o M não muda, tá certo? Por exemplo, o nome de pessoa, Maria. O N também não muda. A gente tem uma outra palavra que é o N, tá certo? Por exemplo, ninho, que é criança. A gente também tem essa palavra aqui, que poucos eu acho que conhecem. Munheca, que no caso, traduzindo para o português, é boneca, tá certo? Tem um som de, por exemplo, ninho, munheca, tá bom?
O O, a gente pronuncia agora a letra O, a gente pronuncia um pouquinho fechado. Por exemplo, orro, orro, que é olhos, é um pouquinho fechado. O P no espanhol, que é P, a gente tem quase igual ao português, por exemplo, a gente tem pescado, pescado, que traduzindo é peixe, geralmente não muda. O que no espanhol a gente fala que é cu, pronunciando, por exemplo, que nós temos essa palavra também, que tal? A gente também tem essa palavra aqui, R, que pode também se definir como nome de pessoas, como nome também, nome normal. Porém, quando que ele está no início da palavra, como Raul, a gente fala Raul, a gente vibra um pouquinho a língua. Por exemplo, a gente tem quando está também no meio da frase, como carro, quando tem dois R's, a gente também pronuncia vibrando a língua. Mas no caso, quando estiver, por exemplo, esse exemplo que eu dei, raro, no início eu vibro a língua, porque está se iniciando em R. Porém, quando que está no meio, o R está no meio, geralmente não precisa vibrar a língua não, só quando se apresenta no início. A gente vai falar agora sobre la S, por exemplo, um exemplo. Sonrisa, suerte, tá certo? Porém, quando a gente vai pronunciar essa palavra com S, a gente tem que tomar um pouquinho cuidado, porque tem muitas palavras no espanhol que a gente tem que sair como se for, o S sai como saindo no ar. Caça, tá? Não existe casa no espanhol, existe caça, saindo um pouco de ar. O T também a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, ó, quando a gente vai escrever tia, que é, no caso, pronunciando no espanhol é tia, a gente pronuncia um pouquinho fechado. O acento no espanhol chama tilde, tá bom? A gente pronuncia um pouco também fechado. Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Então tá bom. O, geralmente o no espanhol, a gente fala como se fosse no português normal, tá? Por exemplo, uva. O W no espanhol
se chama W, tá certo? Por exemplo, quando a gente vai falar assim, quando a gente pronuncia um site de alguma coisa, a gente não fala no português www. No espanhol é www. Tá certo? Geralmente vem mais nomes estrangeiros, por exemplo, a gente tem nomes no Brasil que começa com a letra W. Por exemplo, no espanhol não tem muito outros nomes, né, que estão com W, tá bom? Nós temos X, que é o X, tá? E que a gente fala que nós chamamos de Y. Desculpa. De Y, deixa eu pensar aqui um exemplo. Gelo, no espanhol. Hielo, tá? Deixa eu só confirmar aqui, rapidinho. Isso. Desculpa, vou corrigir aqui. Isso é gelo no espanhol, tá? Também nós temos lei. A gente fala como se fosse, estivesse também, tem algumas palavras que a gente fala como se fosse um i no final. Outro exemplo, rei. Rei. A gente fala como se fosse um i, como se tivesse um i. E por último, lazeta. Lazeta geralmente tem um som de S. A gente diz no espanhol sapato, sapato, tá bom? Eu vou falar para vocês o, o espanhol. Eu vou falar agora a pronúncia completa do espanhol, tá bom? O alfabeto é assim, ó: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Então tá bom, pessoal. Nossa live chegou ao fim. Espero vocês 7 horas, tá bom? Para a gente começar a nossa próxima aula, tá bom?